Nesses 2 anos em que eu tive a oportunidade de estar aqui na sua casa, felicidade de aqui estar, eu sempre selecionei algum trecho da oração do Pai Nosso, daquela oração que Jesus nos ensinou, para a gente trabalhar, para a gente se aprofundar. Na última vez, eu trouxe um trechinho que diz: não nos deixeis cair em tentação. Então, por óbvio, ficou faltando justamente aquele trecho que diz: mas livrai-nos do mal. E todos nós, quando oramos a oração do Pai Nosso, pedimos a Deus que nos livre do mal. Mas será que nós já paramos para pensar o que nós estamos pedindo a Deus? O que isso significa? Ou será que nós fazemos a oração no automático e muitas vezes não refletimos muito naquilo que estamos pedindo a Deus? Bem, se nós formos fazer assim uma análise bem simples, nós vamos ver que existem 2 possibilidades. A primeira, que nós estejamos pedindo a Deus que nos livre do mal do mundo, do mal exterior. Nós estaríamos então pedindo a Deus que nos livrasse das tragédias, dos crimes, das doenças e de todo o mal que nós sabemos ainda existe no mundo. Mas nós também podemos pensar outra possibilidade, que nós estejamos pedindo a Deus que nos livre do mal que cada um de nós ainda carrega dentro de si. Nós poderíamos também estar pedindo a Deus que nos livrasse das sombras, dos erros, das falhas, dos vícios, das dificuldades, enfim, do mal que cada um carrega dentro de si. Mas para nós seguirmos nesta reflexão, nós temos que lembrar também de um princípio que a nossa querida doutrina espírita nos trouxe. O princípio de que Deus é soberanamente bom e ao mesmo tempo soberanamente justo. Por que eu estou fazendo esta ligação? Porque ela é importante para compreendermos a ação e a existência do mal. Se nós pensamos que Deus é soberanamente bom, será que nós podemos aceitar o fato de que o mal foi criado por Deus? Não, é claro que não. Será que Deus permitiria que o mal existisse no mundo sem um motivo, sem um significado? Deus iria tolerar o mal? Ou teria permitido que um ser decaído passasse por toda a eternidade espalhando mal pelo mundo? Não, é claro que não. E o Evangelho segundo o Espiritismo vai nesse sentido, quando diz: Senhor, como sois a fonte de todo bem, não criais nada de mal, não podendo por isso o mal ser obra vossa. Uma conclusão lógica. Mas nós dissemos: Deus soberanamente bom, mas soberanamente justo. E aonde entra a justiça de Deus nisso? Se Deus é soberanamente bom e soberanamente justo, será que seria justo que nós, sem dever nada, viéssemos a sofrer a influência do mal? Será que se a gente não tivesse culpa no cartório, como se diz popularmente, será que Deus permitiria que o mal do mundo viesse nos atingir? Não, é claro que não. E a doutrina nos ensina, nos explicando de forma clara a lei de ação e reação, a lei de causa e efeito, de que se nós estamos sofrendo qualquer influência do mal, se nós estamos sofrendo o mal nas nossas vidas, é porque, por óbvio, nós ainda temos contas a acertar junto à lei de Deus. É óbvio que nós temos algo que sintoniza com o mal do mundo. É o mal presente nos nossos corações, é aquele mal, aquela sombra que nós ainda não trabalhamos, ainda não deixamos a luz do Cristo iluminar, é que vai sintonizar, é que vai ter afinidade com o mal do mundo e nos atingir. O que nós podemos concluir disso? Nós podemos concluir que todo o sofrimento, todo o mal, tudo, nesse sentido, só existe, só nos atinge porque somos maus. Porque ainda temos uma porcentagem, uma parcela, ainda temos algumas gotinhas, né? Ou uma grande cachoeira do mal se derramando sobre as nossas vidas. Bem, quais são então as 2 conclusões lógicas que nós podemos chegar? Quais são os 2 resumos de 2 princípios, 2 caminhos que nós podemos trabalhar? Primeiro, que sendo Deus bom e justo, Ele só criou leis justas e amorosas, conforme nós já dissemos. E a segunda é que
Deus não nos permitiria sofrer sem dever, sem sintonizar com o mal. E tudo isso se resume em um ponto. Aquele ponto em que o mal só vai existir quando violarmos a lei de Deus. O mal só se faz presente quando tomamos decisões, atitudes, palavras e pensamentos que violam as leis de Deus. Bem, são então as escolhas infelizes, as portas abertas que nós deixamos para o mal nas nossas vidas, são aquelas viciações que nós ainda mantemos, apesar de já sabermos, através da doutrina espírita, que não deveríamos. É tudo aquilo que não nos convém mais fazer, por termos a luz do Cristo e a mensagem da doutrina espírita nas nossas vidas, mas nós insistimos em fazer. Nós não queremos limpar o campo das nossas almas. Nós deixamos que as ervas daninhas ainda se façam presentes no campo das nossas almas. E o pior de tudo, nós continuamos regando essas ervas daninhas e continuamos adubando. Com o quê? Com a nossa preguiça, com a nossa má vontade. Não queremos trabalhar nesses pontos, não queremos regenerar, não queremos praticar a reforma íntima, e é por isso que deixamos esse mato crescer. Ao invés de plantarmos árvores frondosas, árvores frutíferas, flores belas, temos insistido no plantio de sementes de frutos amargos. E na hora da colheita, na hora que a colheita surge nas nossas vidas, nós nos dizemos: eu estou sofrendo a influência do mal, o mal está me atingindo, a maldade do mundo, desconsiderando que a responsabilidade é unicamente nossa. Somos nós os responsáveis por toda e qualquer ação do mal nas nossas vidas. Nós não somos, portanto, vítimas, nós não podemos culpar os obsessores, nós não podemos culpar os nossos inimigos, nada disso. Não adianta querer culpar a esposa, o marido, os filhos, o companheiro do trabalho que é difícil, o vizinho complicado, não. Nada disso. Somos os únicos responsáveis. Não é à toa que na oração do Pai Nosso, o trecho "mas livrai-nos do mal", ele vem em sequência do "não nos deixeis cair em tentação". Não é assim que nós oramos? Nós pedimos a Deus: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E conforme nós trabalhamos na última vez que aqui nós estivemos, nós vimos que a origem do mal, de toda tentação, também reside em nós mesmos. É causa e consequência. Na carta de Tiago, nós temos o apóstolo dizendo: cada um é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por ele arrastado e seduzido. Olha só, André Luiz também vai dizer: a tentação é sempre uma sombra a atormentar-nos a vida de dentro para fora. O que a gente pode concluir de tudo isso? Unicamente que o único mal a temer, qual é o mal a temer? O único mal a temer, o único mal que nós temos que pedir a Deus que nos livre, é o mal que nós temos dentro de nós mesmos. Se eu purifico a minha alma, se eu faço o dever de casa, se eu coloco as lições do Cristo em prática, ao invés de simplesmente ficar admirando, achando lindo, achando tão belo, eu amo tanto Jesus, não adianta amá-lo sem praticá-lo. É igual um filho. O filho que ama muito o pai, ama muito a mãe, mas não segue os conselhos, mas vai em direção oposta, prefere ouvir os amigos, as ilusões do mundo, do que ouvir o pai e mãe. Nós nos assemelhamos a essas crianças. Amamos tanto, mas fazemos tão pouco daquilo que Ele nos pede. Porque Jesus tem nos pedido: vem e segue-me. E caminhar com Jesus, como é? Como é? Será que eu posso caminhar com Jesus, seguindo ao lado do Mestre, mantendo rancor no coração? Não perdoando aqueles que me ofendem? Será que eu estarei caminhando com Jesus se eu não faço o bem que eu posso? Se eu menosprezo aqueles que precisam da minha ajuda, eu posso ajudar e não ajudo? Será que isso é caminhar com Jesus? É claro que não. Caminhar com o Mestre, iluminar a vida, é transformar,
é deixar de praticar aqueles erros que há milênios, vidas e vidas sucessivas nós temos praticado. Se você não renovar o seu íntimo, se eu não renovar o meu íntimo, eu permitirei que as sombras existentes no mundo venham aqui fazer morada. E quem aqui quer ser morada da maldade? E quem aqui quer ser morada do rancor? Ninguém. Todos queremos luz nas nossas vidas. Todos queremos amor nas nossas almas. Mas todos nós temos feito ainda muito poucos esforços para limpar o quintal. Nosso quintal está sujo. Aí surge a dengue. E a gente vai reclamar? Deixa o quintal sujo. Deixa juntar lodo, água parada. É igual a nós. Depois vai reclamar do mosquitinho da dengue, ou seja, depois vai reclamar do obsessor. Você tem chamado, tem atraído, tem implorado para que os obsessores continuem ao seu lado. Eu tenho implorado para que eles continuem do meu lado. Se eu não mudo, eles vão continuar. Se eu procuro seguir as lições de Jesus, não sendo pleno, puro de um dia para o outro, não. São milênios. Mas se eu subo um degrauzinho por dia, se eu faço um pequenino esforço para limpar o meu quintal por dia, mesmo que seja lá um roçadinho pequeno, mas constante, uma hora nós seremos um campo mais propício para a semeadura das sementes do amor que Cristo quer plantar em nós. Bem, o Evangelho segundo o Espiritismo também vai dizer: somos nós mesmos que criamos o mal ao desprezar as leis de Deus, através do mau uso que fazemos do nosso livre-arbítrio. Olha aí a responsabilidade, olha aí a grandeza da doutrina espírita. Essa filosofia, essa ciência, essa religião, chamem do que quiserem. Mas este caminho limpo em direção ao Mestre, que nos chama a responsabilidade, que nos diz: mau uso do nosso livre-arbítrio. Criamos o mal através do mau uso do nosso livre-arbítrio. E o Evangelho prossegue: quando os homens cumprirem as leis de Deus, o mal desaparecerá sobre a terra, como já desapareceu de mundos mais avançados. Olha que responsabilidade. Todos não queremos uma terra melhor? Todos não queremos um país livre de corrupção? Todos nós queremos um país de paz, um mundo de paz? Cabe a cada um de nós. Se nós continuarmos sendo um foco de corrupção, como é que nós vamos exigir que o país e que o mundo se veja livre de corrupção? Se nós ainda somos foco de violência, de agressividade, de raiva, de descontrole, como é que nós vamos querer um país ou um mundo livre de descontrole, um mundo de paz? A responsabilidade é nossa. O Livro dos Espíritos vai nos dizer: o bem é tudo aquilo que é conforme à lei de Deus. Olha que simples. Olha que definição maravilhosa. Não tem floreios, não tem mistérios, está acessível a todos. Qualquer criança é capaz de compreender isso. O bem é tudo conforme à lei de Deus. O mal, tudo que é contrário à lei de Deus. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. E fazer o mal é ir contra a lei de Deus. Simples, não é? Difícil de praticar? Talvez. Toda a dificuldade de renovação íntima, de melhoria espiritual, é proporcional à má vontade. Quanto mais má vontade eu tenho de buscar reforma íntima, de largar um vício, de dominar uma paixão, quanto mais má vontade, mais difícil parece. Se você não quer verdadeiramente se empenhar, se você só acha bonito, como eu disse, mas não quer aplicar na sua vida, vai parecer difícil. Se você não dá o primeiro passo, andar 1 quilômetro vai parecer muita coisa, não vai? Se você não se esforça. Mas se você levanta com a disposição de percorrer mil metros, 1 quilômetro, dando um passo de cada vez, você chega lá. Assim também é com tudo no campo espiritual. Fazendo aos poucos, disciplinando, criando um novo hábito, nós conseguiremos. Bem, em resumo, qual é o resumo que a doutrina espírita vem nos trazer acerca do bem e do mal? É aquilo, eu vou repetir. O mal é tudo aquilo que fizermos contrário à lei de Deus. Que nós fizermos.
A responsabilidade, a culpa é exclusivamente nossa. Somos nós que decidimos violar as leis de Deus ou ir em sentido às leis de Deus. E para nós aqui na Terra, encarnados neste planeta, meus irmãos, ir de acordo com a lei de Deus é fazer aquilo que Jesus quis nos dizer. Jesus é a imagem mais perfeita que Deus nos enviou para mostrar qual é o caminho seguro, qual é o caminho das leis de Deus. Apesar de todos nós termos na nossa consciência gravada a lei de Deus, todos nós temos na nossa consciência gravada a lei de Deus, Deus ainda quis nos colocar na nossa frente, para todos nós, a figura de Jesus. Fazer como Jesus fez, andar como Jesus andou, tem até aquela musiquinha católica, né? Fazer como Jesus fez é andar de acordo com a lei de Deus. Se você se espelha nele, se você permite que Jesus seja o guia e o modelo da sua vida, você pode ter certeza que você vai estar caminhando com Jesus em sentido à lei de Deus. É por isso que todos nós, quando tivermos alguma dúvida de como proceder, não sei se eu devo ir por esse caminho ou devo ir por outro, faça aquele exercício, aquela análise. Como agiria Jesus nessa circunstância? E aí nós saberemos se estamos procedendo com a lei de Deus ou contrária à lei de Deus. Bem, falei em caminhar com Jesus. E eu gostaria também de trabalhar um pouquinho essa questão dos caminhos. Os caminhos. Para o povo hebreu era um conceito muito importante. Lá no Antigo Testamento, falar de caminhos retos e falar de caminhos tortos era uma figura, era um símbolo muito importante. Andar no caminho reto era caminhar de acordo com a lei de Deus. E andar por caminhos tortuosos, obviamente, cheios de curva, cheios de becos sem saída, seria andar contra a lei de Deus. Quantos de nós não temos passado por caminhos que vão dar numa parede, em um beco sem saída? Quantos de nós temos seguido os caminhos do mundo que vão nos dar em ilusões? Ou seja, quebramos a cara. Escolhemos certos roteiros contrários ao roteiro do Evangelho, diferentes daquele que a doutrina nos mostra. Quebramos a cara e aí queremos colocar a culpa em alguém. Poucas vezes colocamos a culpa em nós mesmos. Dizemos, Deus me abandonou, olha quantas dificuldades. Ora, só plantou tempestade, fez o que quis, não se preocupou de forma alguma com os mandamentos de Deus naquele sentido. Foi em sentido contrário. Vou querer chegar no mesmo local daquele que tem buscado caminhar com Jesus? É claro que não. Então, se queremos chegar num caminho diferente, se queremos passar por um caminho mais seguro, que tem lá as suas dificuldades, tem sim, tem tropeços, tem desânimo, tem suor, tem lágrimas, tem sangue, tem sim. A caminhada rumo à perfeição que nos é possível, espelhada em Jesus, é difícil. Vamos sofrer sim, mas se estamos com o Mestre, sabemos que é um sofrimento proveitoso. Sofrer com Jesus é muito diferente do que sofrer com o mundo, porque o Mestre não vai te abandonar um segundo. Se você está passando por um momento difícil, mas está com a cabeça erguida, está resignado, quer dar o melhor de si, sabe que está fazendo tudo para as coisas darem certo, pode ter certeza, a caminhada com Jesus não tem um segundo de solidão. Mas e a caminhada com o mundo? Todos nós é que sabemos, não temos nenhuma criança aqui, nenhum adolescente. Nós todos sabemos o que é caminhar com o mundo, não sabemos? Já não temos todos nós as nossas cotas de desilusão, de sofrimento? Todas as vezes em que não fomos no caminho que Jesus nos chamou, que Jesus nos ensina, não quebramos a cara, não foi doloroso? E o mundo estava lá para nos consolar ou para pisar mais ainda em nós? Sempre o mundo esteve para pisar mais em nós. Mas todas as vezes em que tivemos que encarar um sofrimento que Deus nos mandou, que apesar de estarmos no caminho correto, estamos sofrendo, estamos em dificuldade, nós dormimos um pouco mais tranquilos, porque nós sabemos que os bons espíritos estão ao nosso lado, estão nos consolando. Por maior que seja a dor, sofrer com Jesus é uma coisa consoladora.
mas sofrer com o mundo, qualquer dorzinha, qualquer unha encravada, qualquer pedrinha no sapato, dói muito, porque não temos a consciência tranquila e o mundo só quer pisar em nós. Bem, falando de caminhos, vamos lá, disse que para o povo hebreu era muito importante tratar de caminhos. Vamos dar um exemplo. O Salmo 1: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, bem-aventurado aquele que não se detém no caminho dos pecadores. Olha só os caminhos. No profeta Jeremias nós vamos encontrar: agora, pois, endireitai os vossos caminhos tortos e as vossas ações malignas, e dai atenção à voz do Senhor. Olha os caminhos. E em Isaías: há uma voz que clama, em meio ao deserto, preparai o caminho para Yahvé. Na estepe, aplainai uma vereda para o nosso Deus. Olha só, caminhos, aplainai caminhos. Uma terraplanagem, né? Um caminho reto. E por que o profeta Isaías foi tão feliz nessa passagem? Porque ele estava prevendo, anunciando o Messias prometido nas Escrituras. Ele estava lá prevendo, profetizando a vinda do nosso Mestre Jesus. Ele estava dizendo que uma voz clamaria no deserto, que deveríamos preparar o caminho. E quem era essa voz? Essa voz era João Batista. O profeta estava prevendo uma passagem que nós vamos encontrar lá no Novo Testamento, já fazendo um salto para o Novo Testamento, onde João Batista, que era até mesmo primo carnal de Jesus, era um profeta, caminhava pelo deserto, chamando as pessoas para que fizessem o quê? Endireitassem os caminhos, para que se regenerassem. E por que a importância de João Batista? Imagine só, nós naquela época, vivendo no erro, sem nos importar muito, sem procurar praticar a lei de Deus nas nossas vidas, se desde João Batista nós já buscássemos endireitar o caminho, regenerar a nossa alma, nós não estaríamos mais prontos, mais dispostos para ouvir Jesus? Era Jesus que estava vindo. Jesus ainda não havia, apesar de já encarnado, não havia ainda iniciado a sua tarefa pública. Mas o Mestre viria. E o que ele nos diria? O que o governador espiritual do planeta Terra nos diria? O que ele nos disse? Entrai pela porta estreita, porque larga e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Olha o próprio Mestre Jesus falando em caminhos estreitos e caminhos largos. E Jesus mais uma vez vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha a importância dos caminhos aí. E a nossa doutrina espírita também vai trabalhar esse conceito? Vai sim. Se nós pegarmos, por exemplo, um pensamento de Emmanuel, nós vamos ver que ele vai fazer uma associação, chamando a doutrina espírita de uma avenida segura, um caminho seguro dos nossos interesses imperecíveis. Olha que beleza. A doutrina espírita sendo um caminho, uma avenida, ou seja, o lugar pelo qual nós passamos, onde os nossos interesses imperecíveis, o que é isso? Nossos interesses eternos, o interesse da vida eterna, o interesse de passar pela porta estreita e continuar caminhando com Jesus. Muito importante isso, muito importante. Lá no Antigo Testamento, nós vamos ver que precisávamos disciplinar as nossas almas rebeldes. Éramos ainda, é claro que ainda somos, mas éramos mais ainda, espíritos rebeldes, indisciplinados. É por isso que nós vemos no Antigo Testamento aquela figura mais dura, de disciplina. Já o Mestre Jesus vai nos abrir a porta para o amor de Deus. Jesus vai nos mostrar o amor de Deus, que nunca nos desampara, está presente ao nosso lado em todas as dificuldades. E a doutrina espírita, como o Consolador prometido, vai nos trazer um novo e vai nos permitir enxergar de uma forma ainda mais clara os caminhos do Mestre Jesus. É por isso que lá no Livro dos Espíritos, nós vamos ver que Kardec, em um dos momentos do livro, ele vai nos trazer o quê? As leis morais, as leis de Deus. Ele vai trabalhar, através das questões aos espíritos iluminados, aos espíritos superiores, essas questões de lei de Deus, das leis de Deus. Provavelmente todos já leram. Quem ainda não teve a oportunidade, abra o Livro dos Espíritos
morais, para que amplie a compreensão sobre o caminho correto e o caminho do erro, o caminho da maldade. Por quê? Porque Kardec vai nos mostrar, com o ensino dos Espíritos, que todas as vezes que nós formos contrários à lei de adoração, por exemplo, todas as vezes em que, ao invés de nos rendermos à vontade de Deus, nós desejarmos que Deus faça a nossa vontade, todas as vezes que a gente achar que sabe mais do que Deus aquilo que é melhor para as nossas vidas, todas as vezes que nós desprezarmos o valor da oração, indo contra as leis de Deus, a lei de adoração, nós vamos estar o quê? Abrindo caminho para a maldade. Kardec vai mostrar que todas as vezes que violarmos a lei de Deus do trabalho, sendo preguiçosos, acomodados, mental, espiritual e até mesmo materialmente, nós vamos estar indo no caminho da maldade, no caminho do erro. Violar qualquer lei de Deus, conforme nós vimos, é ir no caminho errado, no caminho tortuoso. É por isso que violar a lei do progresso, a lei da igualdade, a lei da sociedade, enfim, a lei de amor, justiça e caridade, todas elas, se violarmos essas leis, podemos ter certeza que estamos indo de acordo, em sentido oposto, em sentido contrário com a lei de Deus. Mas lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, tem uma mensagem que eu também digo, quem ainda não leu, que leia, e quem já leu, que leia, que chama-se O Homem de Bem. Provavelmente todos já tiveram a oportunidade de ler, de escutar sobre ela. É uma passagem que particularmente eu gosto muito. É o trecho do Evangelho segundo o Espiritismo que desde que eu era criança eu mais gostava de ler. Minha avó tinha lá uma cópia, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, o livro, e eu ia lá, pegava, às vezes até escondido dela, e procurava, deixava uma folhinha ali e sempre estava disposto a ler. E hoje, um pouquinho mais velho, né, passado poucos anos, eu pude compreender melhor ainda a extensão dessa mensagem. Esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, o Homem de Bem, é uma bússola, é um mapa, ou para os mais jovens, é um GPS, é um Waze, que nos mostra o caminho reto. Ali naquela passagem, nós temos vários aspectos da nossa vida pessoal, profissional, espiritual, que seguindo naquela direção, nós podemos ter a certeza de que estaremos indo pelo caminho seguro. Se nós abrirmos aquela mensagem e procurarmos todos os dias fazer um pouquinho do que está escrito ali, nós podemos ter certeza absoluta que estamos no caminho correto. Mas eu não vim aqui hoje para falar apenas dos caminhos planos, corretos, do caminho de Jesus. Eu vim também para falar dos caminhos tortos, aqueles caminhos que todos nós, conforme já dissemos, temos percorrido há milhares de anos. E é por isso que eu resolvi fazer o oposto do que diz ali. Ao invés de trabalharmos o caminho do homem do bem, vamos, durante alguns minutos, refletir sobre os caminhos do homem indo para o caminho torto. Os caminhos do homem no engano. Os caminhos do homem nas ilusões. Enfim, vamos chamar assim, ao invés de caminho do homem do bem, o caminho do homem do mal. Mas não é aquela figura maldosa que a gente vê, nada disso. Não é uma metáfora do diabo, nada. Somos nós mesmos quando engano, não é mesmo? Que é a maldade do mundo, senão cada um de nós quando percorre o caminho do erro, o caminho do engano. Vamos lá então. O homem mau, o homem erro, o homem engano, é aquele que pratica a lei de injustiça, de desamor e de egoísmo. O homem mau é aquele que não questiona a sua consciência sobre os próprios atos, que não se importa com o que fez, não se importa se fez o mal, não se importa se poderia ter feito algum bem e não fez. Enfim, o homem mau é aquele que faz aos outros coisas que não gostaria que fizessem a ele. Será que a gente se identifica em algum pedacinho disso? Será que nós, em alguns momentos, bem raramente, partilhamos dessa figura do homem mau, do homem erro? Será que em alguns momentos da nossa vida a gente fala sem pensar? Age sem pensar? Não se preocupa com o que está pensando? Deixa a mente solta, sem preocupar no que tem feito? Será que nós fazemos todo o bem que podemos, ou às vezes temos chances de ajudar alguém, de
fazer algum bem e não nos importamos? É essa a reflexão que temos que fazer. Continuando. O homem mau é aquele que não tem fé em Deus, que acha que Deus não é bom, que Deus não é justo, que acha que sabe mais do que Deus, é aquele que se rebela contra a vontade de Deus. Será que a gente faz isso? Será que quando a gente pede uma coisa para Deus, roga, faz a nossa oração sincera, e Deus não nos dá o que temos pedido, não faz a nossa vontade, a nossa fé continua a mesma? A gente continua a amar Jesus daquela forma tão espontânea e tão poderosa que nós fazemos? Será que quando Deus faz aquilo que Ele sabe que é melhor para nós, a inteligência suprema faz algo para nós, nós achamos que Deus errou a mão? Acho que o senhor errou aí. Acho que era para a casa do vizinho que era para mandar esse câncer. Eu acho que era na casa do outro vizinho que era para vir tirar aquele ente amado que eu gostaria tanto que permanecesse do meu lado para sempre. Será que é nessas horas que a gente prova a nossa fé? Ou é nas horas que a gente está aqui no centro, o pensamento elevado, o clima vibracional elevado? Não. É na hora que Deus aparentemente se cala, é na hora que Deus não faz a nossa vontade, é que nós medimos a extensão da nossa fé. E cabe a cada um de nós trabalhar a resignação ou a rebeldia. Eu aceito aquilo que Deus quer para a minha vida, ou eu quero que a minha vontade prevaleça sobre a do Senhor. O homem mau é aquele que não faz o bem aos outros, ou se faz, esperando retorno, que só retribui o bem que recebeu com ingratidão, que não se importa com o fraco, e prefere os fortes e poderosos ao invés de se preocupar com os injustiçados. Olha só, o homem mau é aquele que não faz o bem aos outros, ou se faz esperando retorno. Quantas vezes nós fazemos ou vemos alguém fazer alguma caridade esperando algum retorno? Segredo, sem que a mão direita saiba aquilo que a mão esquerda. É uma reflexão. Mas por outro lado, e ainda pior, será que muitas vezes nós temos sido ingratos com aqueles que nos fazem o bem? Será que a nossa rebeldia não é uma ingratidão com os nossos mentores espirituais? Será que nós não temos feito por aqueles que nós temos dificuldade de convivência o bem que poderíamos? Porque fazer o bem para o filho, para os pais, para os irmãos, para os companheiros de centro, muitas vezes é mais fácil, né? Mas como eu tenho reagido quando uma pessoa que eu não gosto, que eu não tenho simpatia, que não tem nada a ver comigo, necessita de mim? Tenho cumprido aquilo que esperam de mim ou não? O homem mau faz distinção entre pessoas, faz distinção entre raças, faz distinção entre crenças e trata mal quem pensa diferente dele. É o que eu acabei de falar. Para os companheiros de centro, tudo. Para aquele que bate na sua porta num domingo, atrapalha o seu sono, atrapalha o seu programa de televisão, como é que é? Para aquele que acha que você é espírita e tem parte com o demônio, porque ainda não compreende, esse como é que você age? Aquele que acha que você é espírita, mas você não é cristão, não. Cristão é só quem vai ali na igreja. Com estes, como temos agido? Destes, como temos pensando? O que temos pensando deles? Por outro lado, racismo já foi superado? Ou ainda é uma nódia, uma marca nas nossas almas? Por outro lado, partido político, no mundo tão dividido como está o nosso atualmente, será que temos tido o mesmo respeito por aquele que é do mesmo partido do que aquele que não é? Aquele que é a favor do presidente, tratamos de um jeito. Aquele que é contra o presidente, tratamos de outro. Na política municipal, não vemos isso também? Enfim, temos que fazer essas reflexões. Como é que temos lidado com aqueles que têm uma opção sexual diferente da nossa? Será que temos lidado de uma forma respeitosa, sabendo que o que cada um faz entre quatro paredes só lhe diz respeito? Ou temos sido os primeiros a fazer aquelas piadinhas, a discriminar? Temos que fazer essa reflexão. Cristão não faz distinção entre pessoas. O homem de bem não faz distinção entre raças, entre partidos, mas trata a todos como verdadeiros irmãos.
Isso não significa que o coração vai bater da mesma forma que bate com um amigo, da mesma forma que bate com uma pessoa que um inimigo. Isso está no Evangelho, é uma lei da natureza, é diferente. Mas eu não estou aqui falando em amor, ainda não estamos preparados para amar completamente o diferente, o inimigo. Não, mas respeito sim, todos nós temos a obrigação de ter. Cristo já nos ensinou, e a doutrina espírita nos ensina ainda mais, nos mostrando que todos somos irmãos. O homem mau tem ódio, tem rancor, tem desejos de vingança. Não perdoa, não esquece as ofensas, mas quer ser perdoado. Será que somos assim? Queremos um perdão total sobre os nossos erros. Erramos e queremos que a pessoa nos perdoe. Mas e quando nós somos ofendidos? Estamos dispostos a perdoar? Bem, em resumo, o homem mau não respeita os direitos e deveres. Queremos sempre os direitos, não é? Eu tenho direito, é meu direito. Mas e os meus deveres? Ficam onde? O homem mau não respeita os outros, mas exige ser respeitado. O homem mau viola a lei áurea do não fazer aos outros o que não gostaria que lhe fizesse. Bem, com todas essas reflexões sobre caminhos, sobre o homem no caminho correto, o homem no caminho de Jesus, o homem em sentido contrário à lei de Deus, o que eu quis dizer? Se eu pudesse colocar numa única frase, essa frase seria: temos necessidade imediata de buscarmos a reforma íntima. Se não mudarmos aquilo que temos feito, falado, pensado, a forma que temos agido com os semelhantes, aquilo que está no nosso coração, se não trabalharmos essas coisas, se não endireitarmos o caminho, nós podemos ter certeza que Jesus está chamando daqui, mas nós temos ido para lá. Com certeza. Porque caminhar com Jesus, tê-lo como guia e modelo. Guia é aquele que diz vai para cá e você vai. Modelo é aquele que vai para cá e você sabe que o correto é ir para cá. A lei de Deus está nesse sentido. Mas infelizmente temos procurado muitas vezes o sentido oposto. Endireitai os nossos caminhos para podermos comungar com Jesus da paz, da tranquilidade, do amor e da justiça. Só para finalizar, tem duas frases do Emmanuel que vêm bem a calhar. Para que alguém sinta a influência santificadora do Cristo, é preciso retificar, consertar a estrada em que tem vivido. Muitos choram em veredas do crime, muitos choram praticando o crime. Lamentam-se nos resvaladouros do erro sistemático. Muitos têm errado e continuam errando. Invocam o céu, mas sem o desejo do desapego às paixões avassaladoras do campo material. Temos sofrido, temos chorado, temos implorado por Deus, mas não temos feito diferente. E Emmanuel conclui: se queres que Jesus venha santificar as suas atividades, endireitai nos caminhos da sua vida, regenera os teus impulsos, desfaze as sombras que te rondeiam, e sentirás Jesus ao teu lado com a sua bênção. Muito obrigado, meus irmãos.